Olá, paz do Senhor, tudo bom? Esse vídeo de hoje é para falar um pouco sobre a graça de Deus, mas antes de falar especificamente da graça, você precisa entender por que e como que a graça surgiu. Então, lá no princípio do mundo, né, Deus criou os céus e a terra e também fez o ser humano, fez o homem e a mulher. E diferente de todos os seres da criação, Deus faz o ser humano a sua imagem e semelhança e também sopra o seu fôlego de vida nele. E após criado, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivar, cuidar ali do jardim. E Deus ordena ao homem que coma de todos os frutos do Éden, de tudo ele podia comer, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Porém, a mulher ela é tentada pela serpente, a serpente sendo um dos seres mais astutos que Deus havia criado. E a mulher ela não resiste àquela tentação e ela acaba por consumir o fruto do conhecimento do bem e do mal e também oferece ao homem que consome também. E é nisso que nasce o pecado, né? Ou seja, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Deus deu um mandamento para eles e eles desobedeceram esse mandamento. E a desobediência do mandamento é o pecado. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E de fato, Deus alertou, o ser humano que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E no versículo 23 também de Romanos 3, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos, sem exceção. Então a gente pode entender a partir daqui que nós somos todos pecadores e que a consequência, do pecado é a morte. Então, se algum dia você achou que você era uma pessoa super boazinha, super gente boa, saiba que você também é pecadora e também é alguém merecedor de morte. Você tem essa dívida da morte. Mas então, eis que Deus entrega a lei a Moisés. Se você continuar lendo um pouco no livro de Êxodo, conta essa história. E Deus entrega a lei a Moisés, né? E eu acredito que todos conheçam lá os 10 mandamentos que Deus entrega. E esse relato da entrega dos mandamentos está em Êxodo 20, do 1 ao 17. Como dito em Romanos 7:12, lá diz que a lei ela é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Então a lei ela é perfeita, ela vem de Deus e ela é boa e justa. O único problema, e o problema que eu digo é para nós, é que a lei é boa, mas a gente não. Então, quando a lei veio, nós despertamos para o pecado. Em Romanos 7, eu vou ler aqui para vocês. Romanos 7, do 7 ao 11. Diz assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir a vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ou seja, o pecado nos fez mais pecadores através da lei de Deus. Nós estávamos mortos e não havia uma forma de nós sermos salvos, porque a lei, ela de fato nos condenou, Em Romanos 7, do 1 ao 3 também diz: Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ele estará livre da lei do casamento. Por isso,
se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então, ou seja, para que nós escapássemos da lei e do pecado, seria necessário que nós morrêssemos. E a lei seria anulada. Então, eis que Deus envia o seu Filho, que sendo Deus, se torna homem e nasce de uma mulher. E ele vive uma vida completamente sem pecado. Isso mesmo, Jesus, ele foi o homem perfeito, ele foi o ser humano perfeito. Ele cumpriu completamente a lei. Não havia falhas em Jesus. E esse Jesus, o Filho de Deus, ele veio para a Terra com um propósito. Ele veio por um motivo. E esse motivo era a nossa salvação. Por amor a nós, Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, veio à Terra para pagar o preço do nosso pecado. E, de fato, Jesus tomou o nosso pecado. Em Isaías 53, do 4 ao 8, diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. Jesus, ele foi humilhado e ele foi sentenciado à morte, e morte de cruz. E a morte de cruz era uma morte vergonhosa. E Jesus, ele pagou o preço do pecado, que é a morte, ou seja, o nosso pecado era para nós pagarmos esse preço, a morte. E Jesus toma o nosso pecado e por ele morre. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e nos tornou livres do pecado e da morte. E éramos nós quem deveria morrer. E isso é a graça. João 3,16 diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 3, versículo 21 e 22 diz assim também: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Romanos 5, do 8 ao 9 diz assim: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Romanos 5, versículo 20 ao 21. Diz assim: A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6,14 diz: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa é a graça de Deus, entregue a nós por amor e não por merecimento, porque se nós fôssemos julgados por merecimento, nós seríamos condenados à morte. E ainda há mais um detalhe: a graça nos traz a salvação mediante a fé. É necessário crer em Cristo, é necessário ter fé. Marcos 16,15 diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É isso, eu espero que essa palavra te traga algum entendimento e te abençoe de alguma forma. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora, faça isso nesse momento e viva debaixo dessa graça. Até mais!